Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e para a nossa aula de ciências a gente vai falar sobre cadeia alimentar. A gente já falou sobre cadeia alimentar lá no comecinho do ano, ok? A gente não trabalhou de forma profunda, mas nessas duas aulas, nessa e na de sábado, tá bom? Que sábado tem aula, a gente vai falar sobre cadeia alimentar, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, cadeia alimentar nada mais é do que organismos que estabelecem a relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia alimentar é composta por produtores, consumidores e decompositores, ou seja, é a relação de matéria e energia. Basicamente, é a interação entre os seres vivos. Por exemplo, as plantas, os animais e nós seres humanos. É a relação de alimentação que a gente tem. Por exemplo, nós seres humanos nos alimentamos de animais, por exemplo, de carne de boi, carne de galinha e de vegetais como o alface. O alface é uma planta e a carne de boi é um animal. Deu para entender? Se é alimentação, então os animais que se alimentam de vegetais e de plantas são chamados de herbívoros. Os que se alimentam de carne, de carnívoros. E os que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais são chamados de onívoros. Nós, seres humanos, alguns de nós somos onívoros. Nos alimentamos de vegetais e de carne, de animais. Temos um exemplo aí na tela de cadeia alimentar. Ou seja, cadeia alimentar é a sequência de quem come o quê em um ecossistema. Por exemplo, os produtores, que são as plantas, os vegetais, eles se alimentam de quê? Os produtores, que são as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento, ou seja, as plantas elas se alimentam dos raios de sol. Elas conseguem fabricar o seu próprio alimento a partir dos raios de sol, da água que a gente vai e coloca na planta, da água da chuva, ok? Aí vem o consumidor, o primeiro consumidor. O primeiro consumidor aí é o inseto, não é isso? Ele é o primeiro consumidor, ou seja, o consumidor primário. Ele se alimenta de quê? Das plantas. Aí depois vem o outro consumidor. Qual é o outro consumidor que está aí na tela? É o sapo. O sapo se alimenta de quem? Do inseto. E depois do sapo a gente tem o quê? Os decompositores. E os decompositores são o quê? Os decompositores são as bactérias que se alimentam do sapo quando o sapo morre. Deu para entender até aí, pessoal? O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é a sequência de quem come o quê? A planta se alimenta. Ela fabrica o seu próprio alimento, não é isso? O inseto come a planta, o sapo come o inseto e as bactérias e os fungos comem o sapo, ou seja, comem aquilo que sobrou do sapo depois que ele morre. Deu para entender aí, pessoal? Com esse pequeno exemplo? Isso é que é cadeia alimentar. Aí eu tenho aqui, outro exemplo, que é, por exemplo, a capivara, né? Ela se alimenta de capim, que é o vegetal. E a onça se alimenta da capivara. Então, deu para entender? Dentro da cadeia alimentar, a gente tem os produtores, que são as plantas, os vegetais, os consumidores, ok? E os decompositores, que são os fungos e as bactérias.
Os produtores são as plantas, os vegetais, tá bom? Que fabricam o seu próprio alimento. A gente tem os consumidores, que pode ser consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, tá bom, pessoal? E por último, a gente tem os decompositores, que são as bactérias e os fungos que se alimentam de restos de animais ou de restos de fezes. Temos esse exemplo aqui, ó. A gente tem as plantas, tá vendo ali? Plantas, produtores. Aí vem as borboletas, que é o consumidor primário, que se alimenta das plantas. Depois a gente tem o sapo, que é o consumidor secundário, que se alimenta das borboletas. Aí a gente tem a cobra, que é o consumidor terciário, que se alimenta do sapo. E por último a gente tem os fungos e as bactérias, que são os decompositores, que se alimentam do que a cobra deixa, né, os restos da cobra, ou quando a cobra morre, os fungos e as bactérias tomam conta dos restos mortais da cobra, tá bom? E é assim que funciona a cadeia alimentar, um se alimentando do outro. E o único que produz o seu próprio alimento é as plantas. Já os outros precisam sair à caça, não é isso? Então, pessoal, ficou claro aí para vocês o que é carnívoro, o que é herbívoro, o que é onívoro? Ficou claro? Ficou claro para vocês o que são os produtores, os que são os consumidores primários, os secundários, os terciários e os decompositores? Agora a gente vai fazer um quiz. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem aí de casa. Ok? Quem acertar tudo, fala para mim no privado. Se acertou 4, acertou 3, fala também para mim no privado se quiser falar, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e vocês podem responder daí de casa. Respondem para vocês mesmos ou respondem para o pai, para a mãe, para o irmão, quem estiver aí do lado com vocês, ok? Vocês mesmos vão testar os conhecimentos de vocês. Se vocês acertarem todas as perguntas do quiz, é porque vocês compreenderam o assunto. Se erraram alguma, eu acho que seria preferível que vocês voltassem à aula para assistir novamente, com mais atenção, ok? E qualquer coisa me procura no privado se tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá para o quiz. Coelho só se alimenta de capim, por isso é chamado de herbívoro, carnívoro ou ornívoro. O coelho ele só se alimenta de capim, então ele é um herbívoro, que são aqueles animais que só comem vegetais. E as plantas, pessoal? As plantas se alimentam de quê? Letra A, minhocas. Letra B, luz solar, que é a luz do sol e nutrientes do solo. Ou letra C, luz solar e capim. A resposta correta é a letra B. Parabéns para quem acertou. As plantas se alimentam da luz do sol e do solo onde ela está plantada. Por isso que a gente coloca terra. Lá na terra, onde a planta está plantada, tem nutrientes. É por isso que lá é onde a gente coloca a água, entendeu? Porque a planta ela se alimenta dos nutrientes do solo e da água que a gente joga no solo também. Deu para entender? O que são animais carnívoros? Animais que se alimentam apenas de vegetais, animais que se alimentam de outros animais ou animais que se alimentam de cereais? A resposta correta é a letra B. Animais que se alimentam de outros animais, ou seja, animais que comem carne são chamados de carnívoro. Tá bom? Deu para entender? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Vocês vão pegar esses 2 materiais xerografados que estão aí no material que eu entreguei, ok? Essa folha que tem 2 tabelinhas e essa outra folha menor que tem alguns desenhos de animais para colorir. E o que é que vocês vão fazer?
Vocês vão pegar esses animais, vão colorir eles, vão cortar e vão colocar cada um no seu devido lugar. Se vocês observarem a tabela, tem lá produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Vocês só vão fazer o recorte e colagem. Primeiro vocês vão pintar os animais, depois vão fazer o recorte deles e depois vocês vão fazer a colagem desses animais e vão colocar eles em ordem. Quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário e quem é o consumidor terciário. Igual eu fiz no meu. Só que o meu, os animais estão diferentes, né? Isso não está igual o de vocês. Mas não importa, a essência continua a mesma. Os produtores e os consumidores. O único que ficou faltando foi os decompositores, mas não tem problema, até porque a gente já falou deles na aula, ok? Se não der para visualizar direitinho o meu caderno, a minha colagem, peçam no privado que eu mando para vocês a foto, só para vocês verem como foi que eu fiz. Vocês estão observando que na mesma folha tem duas tabelinhas, tá bom? A mesma tabelinha, duas tabelinhas na mesma folha. Uma vocês vão colar do jeito que eu fiz e a outra vocês vão pesquisar, fazer uma pesquisa na internet. Vocês vão pesquisar outros tipos de cadeias alimentares, ok? Com outros animais diferentes e vão fazer a própria cadeia alimentar de vocês sem precisar da minha ajuda. Vão desenhar e vão pintar em consequência, ok? Podem pesquisar no Google exemplos de cadeias alimentares. Vão lá no Google Imagens ou em qualquer outro site e vai aparecer vários exemplos de cadeias alimentares. Vocês pesquisam aquela que vocês acharem mais interessantes e transcrevem para a folhinha que sobrou, que no caso foram duas. Uma que vocês fizeram recorte e colagem e o outro que vocês vão ter que desenhar. Professor, eu posso colocar o nome do animal? Não seria legal colocar o nome do animal, é melhor vocês fazerem um desenho. E vai ficar assim, igual ficou no meu caderno, tá bom? Então, lembrando, uma vocês vão colar, tá bom? Ok? Agora tem que colocar cada um no seu lugar, ok? Não pode ser misturado, tem que colocar o produtor, depois o consumidor primário, depois o secundário e depois o terciário, tá bom? Depois que vocês fizerem esse, aí cola, como eu colei, ok? E vão fazer o segundo. Agora, o segundo vocês vão ter que pesquisar na internet. Outros tipos de cadeias alimentares. Quando vocês encontrarem a cadeia alimentar que agradar a vocês, desenhem aqui, pintem, tirem foto e mandem para mim, tá bom? A foto das duas cadeias alimentares. Ok, pessoal? E essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.